Boa noite. Avanço das tropas russas na Crimeia é uma declaração de guerra para a Ucrânia. Kiev diz que não vai hesitar e responder à letra se o país for atacado. As Forças Armadas ucranianas estão em estado de alerta máximo. Os militares na reserva foram chamados. O espaço aéreo sofreu restrições. Putin não cede. Moscou diz que apenas está a defender os interesses da Rússia. As tropas russas estão espalhadas um pouco por toda a República da Crimeia. Dominam as principais cidades, controlam aeroportos e cercam algumas unidades militares. Мы готовы отстаивать объекты и свою воинскую часть. Но я опять же говорю, что мы надеемся на то, что будет найден какой-то компромисс, будет принято решение определенное. И, как командир сказал, войны не будет. Para a Ucrânia, o excesso de visibilidade do exército russo é uma atitude provocatória. O governo já disse que vai fazer tudo para evitar uma guerra, mas garante que tem meios para se defender de um eventual ataque e não hesitará em pedir ajuda a outros países, caso seja necessário. This is not the threat. This is actually the declaration of war to my country. And we urge President Putin to pull back his military and to stick to the international obligations. Reunido de emergência este domingo, o Parlamento da Ucrânia decidiu colocar as Forças Armadas em estado de alerta máximo, convocou os militares na reserva e interditou o espaço aéreo aos aviões militares. A situação na Crimeia é de tal maneira confusa que no espaço de poucas horas o chefe da Armada ucraniana foi demitido, depois de, em conferência de imprensa, ter jurado fidelidade às autoridades da Crimeia. Na Rússia e na Ucrânia multiplicam-se as manifestações a favor e contra um dos lados da barricada, mas há também muitos apelos à paz. Сам факт остается фактом, то что наших людей столкнули лбами. Россию и Украину. А в этом виноваты не мы, ни вот этот человек, ни другой. Виноваты наши правители и наши. Nesta altura, a Rússia tem cerca de 15 mil soldados na Crimeia, mas o contingente poderá aumentar. E essa possibilidade colocou o mundo em sobressalto. O presidente russo já tem autorização para o fazer, mas ainda não o fez. Я хочу, чтобы был мир. Мирным путем все решилось и был демократичные выборы. O aumento da tensão entre os dois países obrigou o Conselho de Segurança da ONU a reunir de emergência. Os Estados Unidos sugerem o envio de observadores internacionais, mas ainda nada foi decidido. E qualquer decisão terá de ter o sim da Rússia, que tem direito de veto. This action by the Russian Federation constitutes an act of aggression against the state of Ukraine, a severe violation of international law, posing a serious threat to sovereignty and territorial integrity of our country, as well as peace and stability in the whole region. Говорится на территории Украины, не против Украины, как выразился мой украинский коллега, а на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Para já, tudo não passa de uma guerra de palavras, mas a cada dia que passa aumentam os sinais de que a ameaça da Rússia pode mesmo concretizar-se. Enquanto o primeiro tiro não for disparado, a troca de argumentos vai continuar a ser feita nos meios diplomáticos. E os Estados Unidos avisam Moscou de que estes atos de agressão à Ucrânia podem ter sérias consequências e ameaçam com sanções. Na Europa, França e Inglaterra colocam já em causa a próxima cimeira do G8 e até mesmo a permanência da Rússia nestas reuniões. A NATO diz que a Rússia está a ameaçar a paz em toda a Europa. Sábado, Obama passou 1h30 ao telefone com Putin. Domingo, a administração norte-americana desdobrou-se em entrevistas para dizer de viva voz o que pensa da crise na Ucrânia. Russia needs to understand this is serious, and we and the other friends and allies engaged in this are all deadly serious about this. Para os Estados Unidos, não há dúvidas. It's really 19th century behavior in the 21st century, and there is no way to start with that if Russia persists in this, that the G8 countries are going to assemble in Sochi. That's a starter. But there's much more than that. Russia has major investment and trade needs and desires. I think there's a unified view by all of the foreign ministers I talked with yesterday, all of the G8 and more, that they're simply going to isolate Russia. A diplomacia norte-americana fala por isso na possibilidade de pesadas sanções à Rússia.
e considera que é preciso envolver urgentemente os parceiros internacionais na mediação da crise entre Kiev e Moscovo. Ideias, aliás, muito semelhantes às apresentadas hoje do lado da Europa Ocidental e da NATO. What Russia is doing now in Ukraine violates the principles of the United Nations Charter. It threatens peace and security in Europe. Russia must stop its military activities and its threats. We have to recognize the sovereignty and the territorial integrity of Ukraine has been violated, and this cannot be the way to conduct international affairs. Nous condamnons l'escalade militaire russe. Et nous souhaitons que dans les meilleurs délais intervienne une médiation, une négociation, soit directement, ce serait la meilleure solution, entre les Russes et les Ukrainiens, soit par l'intermédiaire des Nations Unies ou de ce qu'on appelle l'OSCE. Mais il y a une condamnation claire. Preocupações que já tinham sido manifestadas este sábado de forma mais cautelosa pelo secretário-geral das Nações Unidas. I am gravely concerned by some of the recent events, in particular those that could in any way compromise the unity, sovereignty and territorial integrity of the country. As preocupações do mundo, a várias vozes. Esta segunda-feira reúnem-se os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia e é também esperada uma reação de reprovação às movimentações militares russas na Crimeia. E com o agravar da situação na Ucrânia, o Papa pede aos líderes mundiais que promovam o diálogo para acabar com esta ameaça de guerra iminente. Durante a mensagem deste domingo, o Papa Francisco apelou ainda aos ucranianos que façam um esforço para superar divisões. Vi chiedo di pregare ancora per l'Ucraina, che sta vivendo una situazione delicata, mentre auspico che tutte le componenti del Paese si adoperino per superare l'incomprensione e per costruire insieme il futuro della nazione, rivolgo alla comunità internazionale un accorato appello affinché sostenga ogni iniziativa in favore del dialogo e della concordia. Toda esta preocupação por causa da Crimeia, que tem sido, aliás, desde sempre, um foco de tensão entre Moscovo e Kiev. A península integra o sul da Ucrânia, mas tem um estatuto de república autónoma. A Crimeia está colada ao Mar Negro, é por isso um ponto estratégico vital e é lá também que está instalada a principal base militar da Rússia. Por causa da história, sempre conflituosa, numa região conflituosa, por causa da encruzilhada de decisões, vivem sentimentos antagónicos. A população da Crimeia, a Península do Sul, ligada à Ucrânia, colada ao Mar Negro, revela apreensão e ansiedade. Apreensão por causa do desenlace pouco diplomático da diplomacia. Ansiedade na expectativa da chegada dos militares russos. A Crimeia, território russo desde o século XVIII, foi como que oferecido à Ucrânia por Nikita Khrushchev em 1954. Para trás, a Crimeia foi sempre governada como parte integrante da antiga União Soviética e defendida pelas forças do Exército Vermelho. Aconteceu isso durante a Segunda Guerra Mundial, em que a Crimeia foi o palco de uma das mais sangrentas batalhas com os alemães. O colapso da União Soviética foi mexendo desde então no puzzle político e geográfico. A Crimeia tornou-se parte da independente Ucrânia, até proclamar em 1992 a própria independência. Mais tarde, as autoridades da Crimeia concordaram em restabelecer laços com a Ucrânia, mas como república autónoma. É o mapa que existe hoje e o estatuto que tem hoje. É nesta península mais a sul da Ucrânia que está a unidade da Frota do Mar Negro, a principal base militar russa. É também por isto que a pequena Crimeia é uma ameaça tão grande. A comunidade ucraniana em Portugal sofre à distância. Acusam o presidente russo de ingerência e de estar a preparar uma guerra para dividir ainda mais o país. Os ucranianos em Lisboa preparam também agora uma nova manifestação, desta vez frente à Embaixada da Rússia. À hora marcada eram já dezenas os que esperavam junto da Igreja de Arroios, em Lisboa. Uns aproveitaram para rezar. Esperamos que Deus ouve a nossa voz e também ajuda-nos lá na nossa terra
os nossos familiares, para toda a nossa terra, a Ucrânia. Enquanto outros iniciaram o debate para encontrar formas de luta e de solidariedade. Teme uma guerra, mas não entre ucranianos. Isso não é guerra civil. Isso é aquela que está agora acontecendo na Ucrânia. É um aviso já feito pelo presidente do Putin e pelo parlamento de Rússia que eles vão entrar e já entraram militarmente para o território nacional da Ucrânia. Não somos contra a Rússia, só contra Putin. Já assim, depois daquela soviética que a gente tinha, aquela ditadura ainda continua. Temos com medo que o Putin é imprevisível e pode levar este cenário mesmo até um confronto militar, portanto, a uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Dizem que a diversidade cultural é uma riqueza e negam que exista confrontos entre os pró-russos ou os mais ocidentais. Ucraniano pessoas, senhora, muito trabalhadoras, muito não quer guerra. Na Ucrânia, guerra assim não existe. Nós chegamos para a rua contra criminosos, contra a grande corrupção. Exigem a expulsão do cônsul e do embaixador da Ucrânia em Portugal. Segunda-feira vão se concentrar junto à Embaixada do Reino Unido para pedir ajuda internacional. À tarde está marcado um protesto junto à Embaixada da Rússia. Putin, fora da Ucrânia, fora! Entre cartazes e slogans, há quem prepara a adaptação de uma canção portuguesa descoberta recentemente. Grândola Vila Morena, terra de fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. A chuva estragou a festa, mas mesmo molhado, o carnaval saiu à rua, em Portugal, em várias localidades. Perto de 100 pessoas caíram ontem ao Rio Douro, quando o passadiço de acesso a um barco cedeu. A estrutura partiu-se, ao que tudo indica, por excesso de peso. O acidente fez 12 feridos ligeiros. Na embarcação estavam mais de 200 pessoas, que foram depois retiradas pelos bombeiros. Duas autoescadas resgataram uma a uma as mais de 200 pessoas que estavam a bordo. A ponte estava completamente cheia, ouvimos um estrondo e de repente a ponte desabou rapidamente. Foi mesmo. Estavas lá em cima, caíste? Estava no meio, sim. Mergulhaste? Mergulhei. Completamente encharcado, eu cheio de frio, só quero ir para casa. O pessoal que estava no meio e que estavam cá atrás escorregaram e caíram todos à água. Muita gente caiu daqui de cima, onde está aquela parte mais alta, outros mergulharam mesmo lá no meio. O facto de vermos os nossos amigos ali em aflição, tenho uma amiga minha que trilhou totalmente a boca, não dá mesmo para falar. Dos muitos que caíram ao rio, alguns ficaram feridos. 12 feridos, lixeiros, que vão ser transportados para os hospitais São João e Santo Antônio a partida. Será esse o balanço. Iam a uma festa que não começou. O passadiço de acesso ao barco não aguentou o peso das pessoas e partiu-se. Quem lá estava diz que era gente a mais. 110, 120 pessoas, parecíamos lata de sardinhas mesmo. Tudo apertado, tudo abafado, não tinha segurança nenhuma, a gente da organização não meteu seguranças aí, estávamos todos mesmo apertados e aquilo de repente ouço o pessoal a gritar, isso vai cair, começa a abanar a bué e aquilo cai, parte tipo em três. E eu caí entre os ferros. Se calhar com o excesso de peso a ponte forçou e foi abaixo. A festa esteve para ser realizada num outro sítio, mas tudo foi alterado à última hora. Esta festa nem sequer era para ser aqui, era para ser no Teatro Sá da Bandeira. E começam a tapar a entrada, fecham as grades e metem lá um placar a dizer que a festa vinha a ser transferida para o Porto Rio. O Porto Rio é uma embarcação sem motor que está fixa ao leito do rio. Tem licença para promover este tipo de eventos. Não sei efetivamente qual é que é o motivo da festa, mas é a atividade desta embarcação. É mesmo esta, portanto, com licenciamento da atividade marítimo-turística. A Capitania vai abrir um inquérito ao acidente. São mais de 400 as pessoas que já pediram ajuda ao Serviço de Apoio SOS Famílias Endividadas, uma nova rede com 150 entidades que ajudam os portugueses a negociar as dívidas. Há casos em que as pessoas, por isso, simplesmente não têm dinheiro para comer, porque querem honrar os seus compromissos. Eu vendi todo o meu ouro durante 3 anos para poder suportar tudo isto.
São as vozes que espelham a realidade de muitas famílias portuguesas. Ana abriu a porta para nos contar o desespero. Aconteceu a situação de desemprego no agregado familiar. Portanto, de certa forma, acabou por ser só o meu vencimento num universo de quase 6 pessoas. Foi o início dos empréstimos rápidos. O primeiro de 5 mil euros para apoiar a filha num estágio em França e com o filho e o companheiro desempregados. Passado pouco mais de um ano, Ana pede um segundo empréstimo. Em 2011 há uma situação que agrava tudo isto, é que a minha mãe adoeceu com cancro. E é quando eu peço novamente o terceiro empréstimo. A professora de História já sentia também os cortes no vencimento, deixa de conseguir cumprir as prestações e os juros das entidades financeiras rapidamente duplicam o valor em dívida. O juros isso já ia em 40, quase 40 mil. Ana faz as contas a lápis e tenta negociar um período mais longo, mas sem sucesso. O ponto de já mandarem pessoas à porta foi desgastante. No dia em que a gente deixa de cumprir com a primeira prestação, nós somos massacrados 20, 30, 40 vezes por dia. A história que se repete pelo país. Estes créditos entravam nas caixas do correio, debaixo da porta, eram atrativos. Daí que bastasse um simples telefonema, uma simples mensagem e nós tínhamos acesso ao dinheiro disponível na nossa conta bancária. Ao longo de 8 anos, Branca acumulou 7 créditos, alguns na tentativa de pagar outros. Só se agravou com o desemprego do meu marido. E mesmo assim, ele desempregado há 3 anos, eu fiz tudo para conseguir pagar. No total, neste momento, de 50 mil e tal euros. Branca e Ana conseguiram a sentença de insolvência. 2 famílias, 2 histórias parecidas com tantas outras que em menos de uma semana já chegaram à SOS Famílias Endividadas. Os casos que nós recebemos cada vez mais já é um nível de, não é de endividamento, mas já é de sobreendividamento, é que as pessoas fazem créditos para pagar créditos. Através do site recebem os contactos das famílias, analisam e apresentam as soluções. Sendo que nós trabalhamos apenas 2 soluções. Havendo rendimento, é possível reestruturar aqueles créditos. Não havendo rendimento, a solução passa pela insolvência. A análise é gratuita, mas o processo tem um custo adaptado a cada caso. Varia entre os 750 e os 2 mil euros. E quanto mais cedo se tomar a decisão, menos penoso é. Vou começar a viver como se estivesse casado agora, em que o meu marido ganhava 7 contos e eu sabia viver com eles. Há 28 anos atrás. Eu estou esperançada que outros tempos virão. E, sobretudo, para os mais novos, para os meus filhos, para os meus netos. É pena que eu, se calhar, já não tenho tempo para gozar esses tempos melhores. Só isso. Há um ano, as ruas portuguesas enchiam-se de pessoas numa das maiores manifestações cívicas em democracia. O protesto "O Povo é quem mais ordena" foi convocado pelo movimento que se lixa Troika. Um ano depois, vamos saber onde andam e o que fazem os promotores desta gigantesca manifestação. A memória mais forte que eu tenho desse dia foi quando estávamos já em cima do palco. Ter olhado em frente e ter visto 2 mulheres e um homem mais velhos que choravam copiosamente. A presença dos reformados foi uma das marcas da manifestação de 2 de março de 2013, que precisamente há um ano encheu as ruas portuguesas. Luísa, Helena e Luís são membros do coletivo que se lixa Troika, que convocou o protesto "O Povo é quem mais ordena". Eu acho que teve resultados, embora não tenham sido aqueles resultados que as pessoas esperariam no momento, que era: nós vamos fazer uma manifestação, o governo vai cair, mas acho que teve um impacto muito forte a nível da mobilização das pessoas. Há um ano, a temperatura política estava ao rubro, até com novas palavras. Aquele grito do "povo é quem mais ordena" fez-se ouvir por todo o país. E isso significaria que, se de facto as instituições democráticas funcionassem, que este governo já teria caído há muito tempo. De lá para cá, as medidas estão ainda de mais austeridade, as pessoas estão muito pior. A
apesar dos números que o Governo vai tentando inventar. O desgaste e as dificuldades de mobilização para outros protestos teve consequências para o próprio coletivo, feito de voluntários. Mas asseguram que continuam a reunir e não estão parados. Não estamos a preparar nenhuma ação como o 2 de março, nenhuma grande manifestação. Estamos a pensar noutras coisas, estamos a fazer outras coisas. Coisas mais pequenas, mais focadas. Não podemos dizer. Não podemos dizer. Não se veem como dirigentes e consideram que o mais importante é a participação das pessoas. Quando as pessoas começam a perceber que há mais pessoas a pensar da mesma maneira e a achar estranho aquilo que se passa, a achar que não é normal, as pessoas começam a... É um processo lento, é um processo gradual. O envolvimento democrático e cívico dá muito trabalho. Mas eu acho que viver assim dá muito mais trabalho. A proposta é uma ação que vá além da conversa de café. Há uma aldeia em Bragança, onde metade da população é de etnia cigana. A comunidade de ciganos integrou-se plenamente na vida da localidade. A grande reportagem RTP desta noite, para ver a seguir a este telejornal. Penhas Juntas fica a 34 km de Bragança e a 20 da vila de Vinhais. Ernestina, 19 anos, tem 3 filhos, 2 estudam na escola primária. O casal e os filhos têm sobrevivido graças ao rendimento social de inserção. Nos seus dias, o que é que você faz? Nada. Não faz nada? O dia todo? Sim. Isso não é aborrecido? É um bocadinho. Zélia limpa a pedra que será sua quando morrer. Já tenho a pedra para mim, porque o São Pedro não deve demorar a chamar-me. Já tenho a pedra. Para si? Sim. Já mandou fazer? Não, mas já está para quando... Quer dizer, esta pedra não tem a fotografia, não tem as datas, porque eu ainda estou aqui, não é? Mas já tem o seu nome. Pois, é o meu nome. Dizem que atrás do Marão mandam os que cá estão. Ora, a morte e a imigração têm feito com que a esperança da continuidade desta aldeia atrás dos montes esteja nas crianças da etnia cigana. Rosinha tem 7 anos e todos os dias é a avó que a prepara para ir para a escola. Estas são as únicas crianças da aldeia. Já há pelo menos 3 anos que aqui tinha fechado. Só andam aí os nossos, mas ninguém. São todos nossos esses. Em Penhas Juntas, todas as crianças são de etnia cigana. Portugueses da Venezuela chegaram de férias a Portugal, trazem na bagagem receios pela instabilidade e violência que atinge nesta altura o país para onde emigrar. Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 7 distritos sob aviso vermelho. Esperam sondas entre os 7 e os 9 metros. Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar assim neste aviso máximo de alerta. Há ainda um aviso laranja para Faro, Beja e Setúbal, também por causa da forte ondulação do mar, pelo menos até terça-feira. A Câmara do Porto vai também, mais uma vez, interditar o trânsito na Marginal e vedar o acesso aos molhos, bares e restaurantes de praia. Um verdadeiro fim de semana de inverno este, com muita chuva, vai estragar os cortejos do Carnaval. Em Ovar a festa quase não se realizou, mas uma aberta na chuva lá deu uma ajudinha. Em Estarreja, a organização teve que adiar a festa dos mascarados para o próximo domingo. O mau tempo impediu o cortejo carnavalesco em Estarreja. O dia resumiu-se a ensaios dos grupos, protegidos por uma tenda gigante. A organização decidiu adiar o evento para o próximo domingo, dia 9. No domingo sai o desfile na íntegra. Sai como se isso hoje. Isso quer dizer o quê? Quantos carros, quantas pessoas, quantos grupos? São 8 grupos apeados, um grupo passarela, 5 escolas de samba, são à volta de 1000 desfilantes, com 15 carros alegóricos. Em Ovar, e apesar da chuva, o corso carnavalesco saiu à rua.
nervoso miudinho em cima da hora, mas a decisão estava tomada. Reunimos à 1h30 da tarde os grupos e escolas de samba e tomámos uma decisão em conjunto em que aceitámos este desafio contra São Pedro e vamos embora. E o desfile vai sair. No desfile, a vontade em participar na maior festa da cidade e do concelho era superior à falta de cooperação por parte de São Pedro. O Carnaval de Ombar, mais do que estes meses, é o ano todo, é viver as coisas com intensidade, com paixão e mesmo que chova nós estamos aqui a sair. Eu tenho um grupo, umas meninas que são muito especiais para mim porque apesar de haver sempre aqueles stresses, tudo isso, é excelente perceber que todas elas estão a torcer para o mesmo lado, que é chegar ali à avenida e arrebentar com tudo. Pela Avenida Sá Carneiro desfilaram perto de 2.000 pessoas, integradas em 20 grupos de carnaval, 4 escolas de samba e perto de 30 carros alegóricos. Terça-feira há mais carnaval em Ovar, com um grande desfile do Corso Carnavalesco. Em Torres Vedras, a chuva afastou alguns foliões. Apesar disso, a organização fala em 25.000 pessoas para ver o desfile passar. Matrafonas e a sátira política foram os reis e as rainhas desta festa em dia de chuva. Muita música, pouco pudor. Gente muito nova, gente mais madura, todos unidos por um lema comum. Chalaça sem trapaça, vinhaças com fardança, paródia sem desgraça, carnaval com carança, torres, 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 era lá! É o Carnaval de Torres Vedras, num domingo abençoado pela chuva. Como é que se sente na pele uma ovelha choné? Molhado nesta altura. Nem a chuva as faz parar? Nada! É uma maravilha andar aqui, eu, Serafim soldado, com as minhas bailarinas. O Corso saiu à rua e o mundo da televisão inspirou muitos grupos de foliões. Eu vim cá a ver se calhar um fio-ico, mas não calha nada, não calha nada. E o teso certo porquê? Então, como é que está o país? Camada de tesos, não é? Pois é. A sátira política e social é já uma tradição em Torres e quem criou estes carros alegóricos não poupou governantes de Portugal e da Europa. É o Titanic, foi a Troika veio cá e pronto, destruiu tudo. Estou aí bem? Sim, sim! Vejo uma sátira contra o Estado, tudo o que está a passar neste país, uma vergonha. O que eu vejo aqui nos carros alegóricos, o país não está em muito bom estado. Já é normal. Mas pelo menos dá para divertir e vai-se vendo. Nós somos quem não dá nada a ninguém, ó. Senhor Coelhósio? Sim, senhor presente. Qual é esse? É aquele que olha, finge que dá e tira tudo. Uma matrafona é uma pessoa que tenta imitar ao máximo as outras raparigas aqui da região. Muito pelo no peito e sangue na venta. Isto é o Carnaval de Torres. É chuva, sol, estamos sempre cá, sempre. Sempre com muita base de um bocadinho de vitamina C. Cerveja. Sempre. Em Torres Vedras, o Carnaval ainda tem muito para dar. Há folia até terça-feira, faça chuva ou faça sol. Em Lolé, dia também cinzento, mas sem chuva. A figura de Angela Merkel desfilou ao lado de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, num desfile também com submarinos. Gosto da ministra. Sim, com a bunda de fora. A ministra é engraçado, só com o biquinizinho aqui. É o cara mais engraçado que está aí. É isso. Tem a tanguinha assim e tem a bundinha de fora assim. É deste carro que tanto se fala. Coelho e Merkel, ele a responder com malandrice aos mimos dela, uma chanceler tão sexy quanto conseguiu a imaginação dos criadores deste carnaval. Sim, é essa mesmo. Tem a tangazinha e tem a bundinha de fora. A bundinha de fora, exatamente. Então, como é que está o carnaval? Por enquanto vai se encontrando bem, porque não chove.
Se chovesse não fazia mal. O calor é muito dentro do carnaval. Único e irrevogável, assim se chama este ano o Carnaval de Lolé. Único por ter 106 anos, irrevogável porque Paulo Portas continua a ser uma fonte inspiradora neste entrudo algarvio. No segundo dia de curso, a chuva continuou ausente para a alegria dos muitos fãs. Você aqui é bom, a divertir-se, não haver guerra, não haver nada. Isso é o importante. Todos os anos participo de fora, este ano resolvi estar dentro, estou a voltar. Ronaldo também está dentro e Eusébio é o campeão, também aqui homenageado com papel de rei. E claro, no Rio de Janeiro, o Carnaval reparte-se entre os espetáculos milionários no Sambódromo e a festa nas ruas. Entre os cariocas há também Carnaval português. Acreditem, 2 carrinhos de supermercado, 2 colunas de som, música pimba e aí está, um carnaval português em pleno Rio de Janeiro. É por isso que nós estamos aqui, para demonstrar que os portugueses também sabem sambar e também sambam como os brasileiros. E também são divertidos. E também são muito divertidos. A ginga é diferente dos cariocas nativos, mas diverte e contagia. Carnaval fantástico, portanto temos que acompanhar esta diversão brasileira. Claro. Muito barulho? Muito barulho, muito barulho. Moro aqui perto, é muito barulho. Da Ilha da Madeira. Onde o carnaval é famoso. É verdade, muito famoso. Não tanto quanto este, mas também é muito famoso. Gostas mais deste ou de lá? São carnavais diferentes, a dinâmica é completamente diferente, são os dois muito bons. Até agora têm-me surpreendido ambos. Aqui não encontraste o Alberto João Jardim? Não, encontrei outro jardim, pronto. Enquanto muitos portugueses já cá estão à procura de empregos e oportunidades, outros atravessaram o Atlântico só para passarem o carnaval. 10 horas de avião, depois um choque de mais 30 graus centígrados e fortes hipóteses de serem explorados como gringos, ou seja, pagarem tudo mais caro, só porque têm uma tez mais clara, porque têm uma pronúncia acentuada. Portugal! 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 Mesmo assim vale a pena. E ainda não acabou. Faltam dias a dormir pouco e a beber e a dançar muito. André Veloso e João Pacheco de Miranda, RTP, no Rio de Janeiro. Benfica vence o Belenenses por 1-0 no Restelo, mantém vantagem de 5 pontos sobre o Sporting. São cerca de 20 os portugueses que vivem e trabalham na Ucrânia. Alguns já abandonaram o país, como é o caso do futebolista David Caiado. Estava a jogar na Crimeia, mas decidiu partir para Istambul de autocarro. Mas há, no entanto, ainda quem se mantenha lá na Ucrânia. O caso de José Braga, português, voluntário da União Europeia e que se junta agora via Skype ao telejornal. Boa noite, José Braga. Muito boa noite. Perante estas ameaças da Rússia, sente-se seguro aí em Donetsk? É muito difícil responder a essa pergunta. Por agora, sinto-me... Enfim, não me sinto seguro, mas também não me sinto em pânico, ninguém se sente aqui em pânico. Estamos todos extremamente apreensivos, nós voluntários, estrangeiros aqui, e locais. Não sabemos o que é que vai acontecer. José Braga, hoje de manhã estava, penso eu, com intenções de sair. Mantém-se aí. Pergunto-lhe qual é o seu deadline? Até quando vai aguentar estar aí? Bem, nesta altura tenho estado constantemente em contacto com a minha organização para a qual eu estou a trabalhar, para decidirmos qual é que é a melhor altura para nós partirmos. Mais uma vez, não podemos entrar em pânico e vamos partir nos próximos dias, sim, já decidimos isso, e talvez terça, quarta-feira, quinta mais tardar. Estas ameaças russas alteraram de alguma forma o dia-a-dia das populações, ou seja, as pessoas estão mais em casa, vão aos supermercados, receiam uma intervenção militar e por isso compram mais produtos. Como é que está a ser o dia-a-dia aí onde vive? Sim, as pessoas estão
estão receosas. É um bocado difícil dizer se a rotina diária foi alterada ou não, porque primeiro, hoje passei o dia todo em casa e segundo, bem, isto começou a suceder durante o fim de semana. Mas sim, as pessoas estão a começar a recorrer um bocado mais aos supermercados, mas vê-se que não estão a tentar evitar uma situação de pânico. Mas é isso, as pessoas estão um bocado apreensivas, mas nada muito visível, não existe propriamente um clima de guerra ainda. José Braga, muito obrigado, boa noite para si e que estas ameaças não se concretizem. Boa noite. Obrigado, boa noite. Imigrantes madeirenses na Venezuela confessam que se vivem dias difíceis no país onde vivem e trabalham. Alguns vieram de férias à Madeira e confessam que já há falta de bens essenciais lá na Venezuela, mas mesmo assim não pensam em regressar de vez para Portugal. O voo 152, diretamente de Caracas, chegou esta manhã ao aeroporto da Madeira com atraso de cerca de meia hora. A bordo, muitos imigrantes madeirenses, os que falamos, chegam à terra natal para umas férias. De forma alguma pensam assentar casa na Madeira, apesar da instabilidade do país, não pensam em sair de lá. Para nada, não senhora. Eu volto lá em 2 meses. E o país vive neste momento uma situação de conflito, inclusive com mais de 10 de mortos registada. O povo vive em segurança e há escassez de bens alimentares. As pessoas lá fazem muitas colas, portanto, tem que fazer muita bicha para poder comprar. No supermercado? Sim, no supermercado, em todo lado há que fazer cola. Há muita confusão nas ruas? Sim, nas ruas não se pode sair. Outros mais cautelosos nas palavras queixam-se da informação veiculada. Eu não quero falar mais do que devo falar. Está feio, está muito feio e vocês devem se dar conta para que nós lá não temos informação. Não temos informação. Os meios de comunicação estão todos um bocadinho... Sim. Ainda outros acham que no país reina a tranquilidade. Não está confuso? Não, já está melhor. Imigrantes madeirenses na Venezuela que regressam à terra natal para umas férias, para rever a família e recarregar forças. Atlético e Real Madrid empataram. Cristiano Ronaldo ajuda o Real a manter a liderança no Campeonato Espanhol. O Benfica venceu no Restelo por 1-0. Com esta vitória, o Clube da Luz mantém a vantagem de 5 pontos sobre o Sporting na liderança do campeonato. O embate do Restelo mostrou as promessas do antepenúltimo e as certezas do líder. Logo aos 6 minutos, Gaetan foi eloquente na demonstração de que é, de certeza, um dos jogadores em melhor forma nesta fase do campeonato. Tira-se então um chapéu assim, a culminar uma corrida de mais de meio campo, fuga e dribla 5 adversários antes de fazer voar sobre Matt Jones a bola que deu 1-0. Falha em qualidade perante o preço do espetáculo. Por mais evidente que fosse o domínio absoluto do Benfica, não deu mais golos de seguida. Podia ter dado, Lima falhou o alvo por pouco. Aos 17 minutos, Maxi aos 23 optou pela tabela com Rodrigo, mas Filipe Ferreira e Matt Jones fecharam a porta a tempo. 37 minutos, pela primeira vez o Belenenses quase conseguiu um remate. Cai, no entanto, mais depressa acertou nas costas de Maxi que na bola. Já era o Belenenses a defender essa baliza quando aos 54 minutos Enzo Pérez fez pingar a bola no sítio em que Garay soube ser mais alto que todos e quase que certeiro também. E eis-nos depois chegados ao primeiro rebate do Belenenses, 70 minutos. O remate de cruzamento encontra Tiaqueiro no sítio exato para marcar e assim fez. O problema é que não contou. E é problema porque Sky estava acampado à frente de todos, Tiaqueiro estava em posição legal para receber, rematar e até marcar. Estragou-se a harmonia no Restelo. Na sequência deste lance e respectivos protestos, Freddy viu 2 amarelos e deixou o Belenenses reduzido a 10. E Sálvio quase aumentou para 2-0 neste outro lance em slalom. Matt Jones evitou a margem, mas não foi jogador algum que evitou a derrota. Atlético e Real Madrid empataram a 2 golos. Cristiano Ronaldo marcou o gol do empate e garantiu assim a liderança do Real no Campeonato Espanhol. O Real Madrid entrou a marcar. O cruzamento de Di Maria, gol de Benzema. 3 minutos. O avançado francês estava em posição legal. Não podia começar melhor. O Real Madrid. Num jogo muito conflituoso, cheio de picardias, o árbitro não atendeu aos protestos de Diego Costa, que pediu penalti de Sérgio Ramos. Ronaldo esteve discreto na primeira parte, mas quase surpreendeu o guarda-redes Courtois.
mas era o Atlético a equipa com mais intensidade de jogo. Por isso, não surpreendeu que Koch tenha empatado a partida aos 27 minutos. O jogador da equipa da casa aproveitou uma falha de marcação da defesa do Real Madrid. Pouco depois, um bom momento de futebol. Gabi Fernandes fez o 2-1 num remate espetacular. Grande gol do capitão do Atlético, equipa que mostrou uma grande atitude na primeira parte. No segundo tempo, Diego Costa esteve à beira de igualar Ronaldo no topo da lista dos melhores marcadores. Mas depois, o português pediu penalti na sequência deste livre. Num jogo difícil de dirigir, Diego Costa voltou a pedir penalti neste lance com Arbeloa. Muitos protestos, jogo de nervos disputado nos limites. E Arda Turan a dispor de mais uma ocasião para o Atlético de Madrid. Não marcou a equipa da casa e Cristiano Ronaldo teve finalmente o espaço necessário para marcar para fazer o 2-2. 23º golo na Liga Espanhola, a dar o empate num jogo muito complicado no Vicente Calderón. A cerimónia de entrega dos Oscars é esta noite. São quase 200 candidatos aos prémios maiores da indústria do cinema em Los Angeles. Daqui a algumas horas vamos ficar a conhecer todos os vencedores. Há, no entanto, 3 filmes favoritos nesta corrida. São 9 os nomeados para melhor filme e a partir deste mosaico podemos encontrar os que mais vezes podem subir ao palco do Dolby Theatre em Los Angeles. Todos têm nomeações para várias categorias, mas Gravidade e Golpada Americana destacam-se com 10. A história dos 2 astronautas errantes no espaço pode dar ao realizador mexicano Alfonso Cuarón o Oscar na realização. As restantes nomeações são em categorias técnicas, além da de Sandra Bullock para melhor atriz. He wasn't necessarily in good shape and he had this comb-over that was rather elaborate. No mesmo lote de Bullock está Amy Adams, de Golpada Americana. A Comédia dos Burlões tem todo o elenco nomeado para as categorias de representação. Para 9 estatuetas, entre as quais o melhor filme, 12 anos escravo, foi inspirado na história verídica de um homem raptado e que viveu em escravidão. Os 6.000 membros da Academia já votaram, também escolheram entre Her, a história de um recém-divorciado que se apaixona pela voz de um sistema operativo, e Capitão Phillips, inspirado no assalto a um navio mercante por piratas somalis. As restantes obras apontadas para melhor filme somam nomeações nas categorias de representação. Matthew McConaughey e Jared Leto estão na corrida para Oscar pela primeira vez por O Clube de Dallas. McConaughey, que emagreceu 20 quilos para o personagem, é o principal concorrente a Leonardo DiCaprio para o Oscar de melhor ator. O Lobo de Wall Street conta a extensão de um jovem corretor sem olhar à ética e à legalidade. Nebraska fala de um homem que acredita ter ganho $1 milhão. O ator Bruce Dern diz que este é o melhor papel da sua já longa carreira. Outra veterana é Judi Dench, aqui Filomena, uma mulher que tenta encontrar o filho dado há muitos anos para a adoção. Something substantial. Tal como Cate Blanchett, dirigida por Woody Allen em Blue Jasmine, ou Meryl Streep. I have an Indian in my house. You have a problem with Indians, Violet? I don't know what to say to an Indian. O desempenho de matriarca desta família disfuncional reunida em Um Quente Agosto garante a 18ª nomeação de Streep e a de Julie Roberts no papel secundário. O português Daniel Souza está nomeado por Feral, uma curta-metragem de animação sobre um menino que cresce na floresta e é levado para a cidade. As músicas nomeadas para a canção original são tocadas ao vivo. Os U2 levam o tema de Mandela e Pharrell Williams o que escreveu para Groove. A mestre de cerimónia já tem o alinhamento estudado e os passos de dança ensaiados. E morreu o realizador de Hiroshima, Meu Amor, Alain Resnais. Tinha sido homenageado na última edição do Festival de Cinema de Berlim, onde estreou o seu último filme. Referência da 7ª arte europeia, Resnais ganhou popularidade nas décadas de 60 e 70. Assinou nessa altura uma série de filmes com grandes estrelas do cinema francês. O cineasta tinha 91 anos. Miguel Relvas regressa à política portuguesa. O ex-ministro é esperado no Conselho Nacional do PSD esta noite, de que lhe damos conta mais à frente no telejornal.
E como é habitual, contamos também na segunda parte do telejornal com a opinião de José Sócrates. Muito boa noite. Boa noite. É logo a seguir, a um breve intervalo. Fique por aí e até já. Miguel Relvas regressa à política portuguesa esta noite. Vai presidir a reunião no Conselho Nacional do PSD, que vai ratificar a lista do acordo de coligação com o CDS-PP para as eleições europeias. O ex-ministro adjunto e antigo dirigente nacional do PSD foi eleito no Congresso do passado fim de semana. Encabeçou a lista apresentada por Pedro Passos Coelho, que acabaria por obter o pior resultado de sempre de uma lista apresentada ao Conselho Nacional do Partido. Sobre a lista PSD e CDS às europeias, soube-se ontem pela voz de Luís Marques Mendes que Alberto João Jardim recusou ser número 2 da agora formada Aliança Portugal. O comentador e antigo líder social-democrata disse que Jardim terá considerado que o convite para número 2 de Paulo Rangel era um presente envenenado. Não falo sobre isso. Mas foi convidado ou não? Não falo sobre isso. E a Madeira vai num bom lugar ou não? Não falo sobre isso. Mas está satisfeito com o lugar que vai ser entregue à Madeira? Se for o que eu penso, estou. E qual é o que pensa? Abaixo do sexto? Não, dentro depois do vai ver, depois vai ver. E vamos agora ao Conselho Nacional do PSD. António Ná, boa noite. Miguel Relvas de regresso para falar aí nessa reunião de eleições europeias. Boa noite, exatamente. É o regresso de Miguel Relvas ao PSD, num cargo que é ainda meramente simbólico, ou seja, presidir ao Conselho Nacional, quase um ano depois de Miguel Relvas ter demitido do governo em abril do ano passado. Relvas vai então reentrar na política presidindo ao Conselho Nacional do PSD, uma reunião que vai começar dentro de alguns momentos. A eleição de Relvas acabou por gerar alguma polémica, ainda que relativamente escondida dentro dos sociais-democratas. Foi uma escolha pessoal de Passos Coelho. Vamos aguardar para ver se Miguel Relvas, aquilo que Miguel Relvas irá dizer aqui no Conselho Nacional e eventualmente também aos jornalistas nesta sua reaparição política depois de 10 meses sem verdadeiramente nunca ter deixado a política. Há também uma questão importante neste momento e que em primeira mão nós temos aqui a lista do PSD-CDS às europeias, encabeçada por Paulo Rangel, uma lista conjunta que foi anunciada ontem, o acordo, e então Paulo Rangel é o número 1, Fernando Ruas, o ex-autarca de Viseu, é o número 2, Sofia Ribeiro dos Açores é o terceiro lugar, Nuno Melo surge em quarto da lista, Carlos Coelho, eurodeputado, quinto, Cláudia Aguiar, deputada da Madeira, o sexto lugar, José Manuel Fernandes em sétimo e depois aqui há uma dúvida no oitavo lugar da lista, Cecília Meireles ou Teresa Queiro, sabe-se que é um lugar do CDS, estará então ainda por decidir este oitavo lugar, nono Mendes Bota, décimo lugar Fernando Costa, estes já com poucas probabilidades de serem eleitos. Fica então aqui em primeira mão a lista conjunta da Aliança Portugal, a lista que PSD e CDS vão apresentar às eleições europeias e que aqui os conselheiros do PSD vão ratificar esta noite. Uma reunião para acompanhar também em direto na RTP Informação e este é também um dos temas para a opinião e o comentário já a seguir de José Sócrates. José Sócrates, boa noite, bem-vindo. Vamos inevitavelmente falar da Ucrânia mais à frente, é algo que preocupa o mundo inteiro e sobretudo os europeus, mas vamos começar por aqui mesmo. Esta reunião magna do PSD, depois de terem anunciado esta Aliança Portugal, uma coligação para concorrer às europeias, e é curioso que ontem na formalização dessa mesma aliança foram deixadas várias frases, uma dizia qualquer coisa como isto: o PS trouxe a Troika, nós resolvemos os problemas. Como é que responde a esta crítica que lhe é dirigida a si também? Sim, de facto o discurso político nessa cerimónia caracterizou-se por ser, digamos, um discurso muito pró-traliteiro, muito pró-radical, isto é, nenhuma proposta, nenhuma ideia para o futuro, mas ajustar contas com o passado e contar a sua história sobre o passado. E eu quero responder a isso. Mas antes deixe-me fazer um comentário sobre esta coligação. É que esta coligação foi apresentada pelos dois partidos como sendo justificada por razões de interesse nacional. Ora, o interesse nacional não tem nada a ver com isto. Os dois partidos unem-se por mero interesse partidário. Bem entendido, num sistema proporcional
com um círculo único como nós temos, dois partidos juntos têm vantagem porque há menos votos perdidos na eleição de deputados, coisa que já não é exatamente assim nas legislativas. Por isso o propósito por trás desta coligação é um mero interesse partidário. Mas esse interesse partidário não revela força, ao contrário, revela fraqueza. Acha que se fossem separados era mais... Repare, era muito pior simples, o resultado? É muito simples de analisar. E é assim, esta é uma coligação de aflitos. Esta é uma coligação que pretende apresentar-se junto a uma eleição para disfarçar uma derrota que, no caso de irem separados, ia ser muito significativa. Claro está, não estou a antecipar o resultado das eleições. Veremos no dia das eleições. Numa democracia nunca há certeza sobre as eleições. Mas tanto quanto posso esperar das eleições, e baseando-me naquilo que é a sociologia eleitoral destes últimos 30 anos, esta coligação vai ser derrotada. Nunca nenhum governo com mais de 1 ano e meio de recessão ganhou uma eleição. Este governo já tem 3 anos de recessão. E por isso eu espero, naturalmente sabe qual é a minha opinião, eu vou votar no Partido Socialista, espero que o Partido Socialista ganhe, mas a verdade é que se estes partidos fossem separados, a distância entre o PS e o PSD era tão evidente que daria, digamos, uma imagem de derrota clamorosa. Portanto, esta coligação destina-se a minimizar os danos e é por isso que lhe chamam uma coligação de aflitos. Mas diga-me só uma coisa, nesse caso o PS tem a vida facilitada. Ou seja, não precisa de fazer muito porque, à partida, segundo a sua lógica, esta coligação está derrotada, não é? Repare, todas as eleições se baseiam numa avaliação de quem está no poder. Isso é absolutamente inevitável. Sempre foi assim e sempre será assim. E é lógico que seja assim. E é por isso que acho que esta coligação vai ser derrotada. Acho que o PS vai ganhar as eleições. Já agora, mas também... o que é que seria para si uma boa vitória do PS? Bom, isso não arrisco. Ganha por número, por exemplo. Há camaradas seus que dizem que por sabe, não é? Repare, ganhar uma eleição é ganhar por mais um voto que o adversário. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é dizer que se o PSD fosse sozinho, a distância entre o PS e o PSD era tão grande, tão significativo, que isso era visto como um fracasso do governo. Esta coligação é uma tentativa de minimizar esse dano e aparecer na noite das eleições com uma derrota menor. Essa é a intenção. E por isso, quando ela é apresentada como o que nos motiva é o interesse nacional, a primeira coisa a dizer é, desculpem, ponham o interesse nacional de lado, o que vocês estão a pensar é no interesse dos dois partidos. Mas vamos agora à substância, isto é, ao discurso. O discurso nessa apresentação foi aquilo que une os dois partidos. É a tentativa de dar pancada no Partido Socialista. Aliás, julgo eu, e tenho esperança que não seja assim, mas julgo que vai dominar grande parte da campanha. E o primeiro ponto é este, é contar a sua história. Uma história que até aqui esteve sem mais ninguém em campo. Acontece que essa história é uma história falsa. É a história de quem quer dizer aos portugueses o seguinte: os socialistas trouxeram a Troika, nós vamos tirar a Troika do nosso país. Acontece que não é assim. Quem trouxe a Troika para o nosso país foram estes dois partidos que estão no governo, ao criarem uma crise política em 2011, em não darem nenhuma oportunidade ao país de resolver os seus problemas sem nenhuma intervenção externa e mais, e desejando a Troika. Eu lembro-me bem do que eram os dois partidos na Assembleia da República dizendo isto só se resolve com ajuda externa. Já devíamos ter pedido ajuda externa há mais tempo. De ver o líder do PSD dizer não me importa nada de governar com o FMI. E governou. A verdade é que esta coligação que está no poder sempre desejou a ajuda externa. E desejou-a, reclamou-a, e depois foi além dessa ajuda externa. Isto é, ao longo destes 3 anos, houve 2 coisas que caracterizaram esta governação. Uma, ir além da Troika, isto é, na austeridade, na dimensão da austeridade. Mas não foi apenas a dimensão, foi também a natureza da austeridade. É que esta austeridade foi dirigida contra grupos específicos na sociedade portuguesa. E por isso eu tenho dito que nestes 3 anos ficam marcados pela maior desigualdade na distribuição dos sacrifícios na história democrática do nosso país. Já agora, diga-me esta governação que vai estar em avaliação. Quando diz que há sempre essa tentativa de fazer uma versão da história diferente da que o Partido Socialista entende, e disse também que... Bom, eu não falo do Partido Socialista, falo por mim próprio. Por si, estou a dizer pelo Partido Socialista de nessa altura. Acha que o Partido Socialista atual tem vindo pouco a terreno a fazer esta defesa que está a fazer aqui? O que eu quero dizer, eu já te respondi a essa pergunta, mas vou repetir, tenho o maior gosto. O Partido Socialista, de forma nobre
e até, digamos, convencido que naturalmente está a dar um contributo para a elevação do debate político, tem dito desde sempre que quer discutir o futuro, que o passado já foi julgado. Mas ao fazer isso, permite também que os outros, que só querem discutir o passado, dizendo que não estão a discutir o passado, tenham uma única versão. Ora bem, eu tenho que fazer essa defesa porque acho que ela é necessária. Repare, portanto, deveria fazer, o Partido Socialista atual deveria defender muito mais o Partido Socialista sabe do Partido Socialista. Eu sou militante do Partido Socialista, não tenho responsabilidades no Partido Socialista, não sei nada das listas do Partido Socialista, nem das decisões da direção do Partido Socialista. Aliás, se soubesse, também não as diria. Devem-lhe pedir conselhos a algumas das pessoas que vão estar nessa lista. Mas esses conselhos e essas conversas ficam para mim e para eles. Eu não as reproduzo em público, nem aproveito as informações que tenho do interior do meu partido para me valorizar, ou para explicando, dar dar notícias. Não, isso não faço. Sabe, eu, se tivesse alguma indicação sobre a lista do Partido Socialista, não tenho. Mas se tivesse, guardá-la para mim, porque é assim que se deve comportar um militante do Partido Socialista. Mas deixe-me dizer uma coisa sobre estas eleições também. O que verdadeiramente está em jogo são duas coisas. A ideia de estamos melhor ou estamos pior. Este debate vai ser feito. Eu não sei, aliás, como é que o Governo vai sair desta. Porque olhando para todos os indicadores, seja a dívida, repare, nós crescemos mais indevidamente nestes 3 anos do que nos 6 anos anteriores. O déficit, os ganhos são muito limitados. Por outro lado, no desemprego é óbvio que estamos pior. E, finalmente, na redução do poder de compra das famílias. Eu não sei como é que o Governo pode sustentar que estamos agora melhor do que estávamos há 3 anos atrás. Não acredita nos números da avaliação da Troika, em que fala de um crescimento económico de 1,2%, taxa de desemprego 15,5%. Já falaremos da avaliação. Já agora não estava a fazer a ponte. Sim, mas já falaremos da avaliação, porque nós só saberemos a avaliação quando as entidades internacionais publicarem os seus relatórios. Mas já há indicadores positivos da economia. Vamos lá ver. Nestes últimos 6 meses, a economia arrebitou, a economia melhorou, por uma razão muito simples. Porque pararam de escavar, pararam com a austeridade. E isso deve-se mais, não ao Governo, infelizmente, mas à ação do Tribunal Constitucional. É muito irónico que essa recuperação económica se tenha ficado a dever, não a quem governa, mas àqueles que se opuseram, por inconstitucionalidade, a algumas políticas do Governo. Mas há um ponto absolutamente essencial nestas eleições europeias, que é este. O que é que vai acontecer à Europa? E isso tem que ser discutido. E nós temos neste momento 2 blocos. Um da situação. Queremos manter estas políticas. Ora, estas políticas estão a destruir o projeto europeu. Estão a separar o Norte e o Sul. Estão, digamos assim, não se trata já de solidariedade, trata-se isso sim de uns beneficiarem e de outros serem prejudicados. Porque quando nós olhamos para a Alemanha, o que nós podemos constatar é que estas políticas, ou melhor, a ausência de políticas ao nível comunitário, tem beneficiado e largamente os países do Norte e prejudicado fortemente os países do Sul. E por isso tenho esperança que surja uma alternativa, uma mudança à escala europeia. E essa mudança não é tão complexa como dizem. Não há alternativa, e dizem, há alternativas e fáceis. Primeiro, parar com a austeridade. Segundo, dar um papel ao Banco Central Europeu que o Conselho de Governadores e principalmente a pressão alemã não tem permitido. Porque nós não podemos ter uma moeda única e conviver anos a fio com esta diferença entre uma empresa alemã que tem, para aceder ao financiamento, tem juros a metade do que aquelas que têm as empresas portuguesas. Se nós queremos uma moeda única, temos que permitir que as instituições dessa moeda única tenham os poderes para fazer esse nivelamento. E, finalmente, acertarmos também num ponto. Precisamos de investimento. Que é uma palavra que, para alguma direita, parece uma palavra maldita. Mas, enquanto não recuperarmos o investimento, não haverá crescimento económico. Portanto, esses também só falam de crescimento. Era bom que dissessem como. Como é que se cresce? Eu só vejo uma forma de crescer. É parar com a austeridade para recuperar a procura interna e promover o investimento. É dessa mudança que toda a Europa precisa. Vamos para a avaliação da Troika, a 11ª, e pelo menos os indicadores económicos, já que falou em investimento, espera-se um investimento de 3,1%. Antes era 6,5% negativo. Eu estou a dar este dado para dizer, há aqui uma falsa ilusão ou estes indicadores são de que algo está bem também no país? Não está a falar de resultados, não, está a falar de previsões. É uma grande mas de instituições internacionais. Com certeza. Que antigamente tinham uma previsão negativa. Se me dá licença, o que podemos dizer desta 11ª avaliação é que ela não acabou. Porque só saberemos qual é o seu resultado quando as instituições publicarem os seus relatórios, coisa que ainda não aconteceu. O que podemos
O que temos é a comunicação do Governo. E então o que é que nos diz a comunicação do Governo? Diz uma coisa muito interessante, é que esta 11ª avaliação só termina quando o Governo anunciar mais cortes para 2015 e quando tornar definitivos os cortes que fez e que chamou temporários. Isto é o que sabemos do próprio Governo a dizer. Por isso, no final desta 11ª avaliação, o que eu vejo é uma continuação da mesma política. E acho um erro. Porque para quem está à espera de uma certa recuperação económica, vou-lhe dar um exemplo. Olhemos para 2015 e olhemos para 2010. 2010 foi o último ano em que eu estive no Governo. Em 2010 nós crescemos 1,9%. E havia uma crise mundial, uma crise económica mundial. Agora não há crise económica nenhuma. E nós temos uma expectativa de um fraco crescimento. Mas atravessámos uma crise terrível também, com todos os efeitos que isso pode ter, não é? Com certeza, e atravessámos uma crise das dívidas soberanas, que podia ter sido evitada se a Europa tivesse tido uma resposta à altura. Como já se está bom de ver, e agora já ninguém duvida, esta questão não é portuguesa, esta questão é europeia. Mas, enfim, na altura dava jeito de dizer que era só o governo português falho de credibilidade, agora já não dá jeito. Mas, enfim. Mas se há um sinal que nós podemos retirar como indicador do que orientou esta governação nestes últimos 3 anos, foi esta anunciada nomeação do ex-ministro Vítor Gaspar para diretor, imagine, do Departamento de Assuntos Orçamentais, do FMI. Assuntos Orçamentais do FMI. Com elogios rasgados da própria Christine Lagarde. Bom, olha, o que tenho para dizer sobre isso é isto. Se não é uma recompensa, parece uma recompensa. E para alguém que faz um esforço, como para recompensa de quê, já agora? Bom, recompensa do por que fez aquilo por que fez, Portugal, por aquilo que... É isso mesmo, é isso mesmo. É que, para um ex-ministro que diz que é um insulto para ele ser considerado como o 4º elemento da Troika, a verdade é que esta nomeação não ajuda nada a desfazer essa imagem. Porque é claro que o FMI também devia ter mais cuidado com as nomeações. Porque, repare, o ex-ministro, o Dr. Vítor Gaspar, o ex-ministro, numa entrevista que foi publicada em livro, que eu li apenas nos jornais, explicou porque é que saiu do governo. Aliás, numa carta explicou porque é que saiu do governo. E quero citar as frases que ele utilizou. Diz ele, na altura, a repetição dos desvios, os desvios relativamente aos objetivos iniciais para o déficit e para a dívida de 2012 e 2013, minaram a minha credibilidade enquanto Ministro das Finanças. Ora, pelos vistos, o FMI não está de acordo com o ex-ministro e acha que o seu currículo é outstanding, é magnífico. Como é que explica isso? Bom, o que eu explico é que, sabe, o FMI só nomeia quem concorda ideologicamente com eles. E este é o meu ponto. Acha que ele não defendeu os interesses de Portugal e estava com a perspectiva do FMI? Eu acho que ele pensou que os interesses de Portugal eram coincidentes com o FMI. E não foi o único. Repare, já Passos Coelho, quando estava na oposição, achava que não havia mal nenhum em governar com o PSD. Repare, eu não acuso ninguém de ser antipatriota. Não tenho essa pretensão. O que eu digo é que o ex-ministro das Finanças, no governo, assumiu e em duplicado algumas das propostas do FMI. E é absolutamente extraordinário que o tenha feito. E depois, tendo confessado o seu falhanço, afinal, Christine Lagarde diz-lhe: não, senhor, não falhaste nada, o teu currículo é magnífico e, pronto, vou-te nomear para o Departamento de Assuntos Orçamentais. Portanto, veja é um erro, bem, em sua opinião, como é que um erro. É um erro do FMI e é um erro... E ouça, vamos lá ver, eu não quero julgar moralmente ninguém, mas o senhor ministro, ou o ex-ministro, ao aceitar esta nomeação, confirma apenas aquilo que nós sabíamos. É que era um ministro muito pró-troika. Lembra-se daquela entrevista que ele deu na Irlanda, quando o jornalista pensava que ia ouvir ali um país intervencionado, dizer que não devia ser assim o assado, mas afinal o ministro saiu-nos um ministro da Troika. Bom, eles tinham razão e viram isso. E não foram precisas muitas horas para perceberem isso. Temos que falar, inevitavelmente, da Ucrânia, porque preocupa o mundo inteiro e há sinais preocupantes, agora talvez uns sinais mais animadores, com a senhora Merkel a conseguir que Putin possa encetar negociações. Vamos ver qual é o resultado. O que eu lhe pergunto é, neste braço de ferro, a Rússia está a utilizar a força e a ameaça de uma forma errada ou justa? Bom, eu diria, a Ucrânia é um grande desafio político. A Ucrânia é um país dividido culturalmente e é dividido há muitos séculos. E tem uma linha de fratura que tem uma origem cultural não étnica entre os eslavos pró-russos e os eslavos pró-ocidentais. É uma linha marcada, veja bem, pelo cristianismo mais católico e protestante,
do lado ocidental e pelo cristianismo ortodoxo do lado oriental. Essa linha de fratura é visível e foi visível em todas as eleições. E há crises permanentes que se devem a isso. É preciso percebermos essa história e percebermos essas diferenças culturais para interpretarmos o que está a acontecer. Acontece que o poder que está agora no governo na Ucrânia é um poder que nasce das ruas, é um poder que ainda não tem uma legitimidade. Claro está que o anterior regime é acusado de ter faltado ao respeito pela Constituição, mas também é preciso dizer que o novo regime que está em poder não deu as garantias de moderação para unir o país. O desafio é este, é um desafio à diplomacia mundial. É preciso manter a Ucrânia unida. E por isso eu diria que é, em primeiro lugar, naturalmente, de condenar e de apelar a que as tropas russas se retirem da Crimeia, é certo, mas é também preciso pedir moderação aos dirigentes ucranianos para que integrem e que seja um governo a favor de toda a Ucrânia e não de uma parte da Ucrânia contra a outra. Verdadeiramente é isto que está em causa. E quando nós começamos a olhar para a geoestratégia mundial, baseando-nos em exaltações morais e num certo manicaísmo, de um lado estão os da liberdade, do outro lado estão os russos, desculpe, estamos a cometer um erro. O diálogo com a Rússia é absolutamente essencial. E fico muito feliz com essa notícia, porque o que me parece mais ajuizado, aliás, o Ministro dos Negócios Estrangeiros inglês fez essa declaração, é trazer rapidamente as questões para cima da mesa do diálogo com a Rússia, porque naturalmente não se ameaça também um país daqueles com questões estratégicas, principalmente no acesso ao Mar Negro, de uma forma, digamos, leviana. Por isso, o acordo que foi conseguido e que foi conseguido pela diplomacia europeia devia ser recuperado. E esse acordo previa que houvesse eleições presidenciais, mas previa também que se protegesse o presidente, coisa que não foi observada. Por isso também dar tudo a uma parte e nada à outra não me parece o melhor método. Isso é que serve a diplomacia. A diplomacia serve para fazer acordos que sirvam às duas partes. O diálogo com a Rússia é absolutamente essencial. Houve alguém que disse, bom, quando passamos a mão por cima de um urso, o urso pode mexer-se demais e agitar-se demais, e é bem verdade. Isto exige realismo político. E é pelo menos o sinal que nos chega da Alemanha que isso pode acontecer. E fico satisfeito com isso, porque isto é gravíssimo para a Europa e como digo, é um grande desafio à diplomacia, principalmente europeia, porque a guerra não é noutro sítio, é na Europa. E do que estamos a falar é apenas isto. Qual é a fronteira oriental da Europa? Coisa que permanece indeterminada já há uns séculos. José Sócrates, muito obrigado. Ora, essa foi Bom fim de semana e até ao próximo domingo. Prazer. Antes de terminar, tempo ainda para lhe dizer que o Futebol Clube do Porto acaba de empatar com a vitória de Guimarães por 2-2. O resumo do jogo e toda a análise para ver de seguida, a não perder mesmo, na RTP Informação. Da minha parte, espero por ti amanhã, de novo aqui no Telejornal. Tenha então uma boa noite e até lá. Até amanhã.